Você que está do outro lado da tela, é um prazer de novo meditar contigo na Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 62, o verso 10, para meditarmos juntos nesse texto essa tarde. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Quero contar uma ilustração para você quando trabalhei no Departamento de Assistência Social no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu ia fazer a recolta de alimentos para as pessoas mais carentes da sociedade. Então tinha uma senhora chamada Dona Inêsa, que era a diretora das drogas lá naquela região. E ela ainda é viva e tem 80 anos de idade. Então, quando eu andava de casa em casa trabalhando com ela, eu precisava muitas vezes segurar no seu braço ou segurar na sua mão para que ela não tropeçasse nas irregularidades da calçada, nas pedras e nos buracos que tinha. E nós fizemos um bom trabalho lá. Mas a ilustração que eu estou trazendo aqui essa tarde para você é a seguinte: quais são as pedras, eu pergunto, que pode fazer as pessoas tropeçarem e errarem o seu caminho no sentido espiritual? Porventura seria o meu falar, o meu vestir, o meu andar, o meu comer, ou quem sabe também o meu postar. Vivemos em um mundo moderno que se postam 24 horas por dia nas redes sociais, Twitter, Instagram, o YouTube, mesmo no WhatsApp. Quero abrir um parênteses aqui e relembrar lá no passado como os fiéis servos de Deus, eles respondiam quando Deus enviava uma mensagem para eles darem ao povo. Mensagem de reprovação. Exemplos: João Batista, que homem corajoso na palavra de Deus. Ele foi em frente do rei Herodes e disse que era pecado ele desposar a mulher do seu cunhado porque ele ainda era vivo. Esse homem corajoso, ele morreu degolado, infelizmente, mas cumpriu a ordem do Mestre Jesus e ficou registrado nos escritos sagrados o exemplo dele. Outro servo fiel de Deus também é Elias. Ele pronunciou sem medo para o rei Acabe, por orientação divina, um juízo de 3 anos e meio sem chuva. Servo de Deus corajoso, que temos um registro sagrado como ele foi levado ao céu sem ver a morte por um carro de fogo. Agora eu pergunto a você: onde estão hoje os fiéis servos de Deus que fazem da palavra de Deus o seu guia de vida e orienta sem temor os que estão em pecado? Onde eles estão escondidos? Eu quero meditar com você em Hebreus capítulo 12, verso 11. Olha só o que a palavra de Deus nos diz a respeito das reprovações. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Fecha parêntese. Ninguém gosta de ser repreendido. Está no coração humano um orgulho arraigado que rejeita a repreensão. Mas aquele servo de Deus que deseja ser semelhante a Cristo, ele irá refletir sobre uma repreensão e depois irá produzir fruto pacífico de justiça naqueles que se exercitam pela repreensão. Na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, diz uma coisa muito interessante para nós meditarmos também. Eu quero ler com você em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto ele fala que o crente ele precisa ser feliz. E também fala que precisa agradecer em tudo, independente de quais circunstâncias acontecem na sua vida. Olha só que interessante. Vemos que Paulo e Silas, na palavra de Deus, no seu exemplo, cantavam louvores quando eram açoitados, independente das circunstâncias que aconteciam na sua vida.
E quando estavam presos, cantavam louvores agradecendo a Deus por serem dignos de levar chibatadas, serem chicoteados e presos por amor do Evangelho. Como que está sendo a nossa vida? Será que estamos dando graças em tudo? Agora, devemos cultivar alegria também no lar, que isso dá saúde física, mental e espiritual para nós. Espalhar alegria para nossos familiares, para nossos parentes, para nossos filhos, para nossos vizinhos. Assim estaremos transmitindo alegria. Mas que tipo de alegria será que devemos espalhar? Será que devemos contar uma piadinha? Se divertir com frivolidades, coisa que abaixa a moral? Ou zombaria? A palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas, até ainda as que não nos perguntamos. Olha só que interessante. Efésios capítulo 5, verso 4. Vamos ler em Efésios capítulo 5, verso 4. Eu convido você também, se tiver uma Bíblia, a acompanhar esse texto tão importante. O livro de Efésios, capítulo 5, verso 4, diz assim: Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. A palavra de Deus, ela revela quais são as qualidades do amor verdadeiro e da profunda alegria interior e como podemos manifestar essa alegria. Agradecendo a Deus através de louvor, através de ações de graças, para assim iluminar o mundo com a luz da presença de Cristo em nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8, diz algumas qualidades importantes do verdadeiro amor, o amor que procede do céu. Como ele pode fazer a diferença em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4 a 8. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Jesus, ele deixou na sua palavra muitos textos inspirados. Toda a palavra de Deus é inspirada. Mas o que eu quero deixar essa mensagem para você esta manhã, que você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Se o sal perdesse o seu sabor, que diferença fazia no alimento? Qual é a diferença que estamos demonstrando ao mundo que somos servos de Deus, filhos do Altíssimo, crentes que Jesus em breve irá derramar a chuva serôdia, o seu Santo Espírito na terra, para proclamar essa mensagem com tal poder e força como nos dias dos apóstolos? Será que estamos fazendo diferença para nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos? Vós sois a luz do mundo. Quando vamos instalar uma luz em uma casa, não colocamos embaixo da mesa, porque senão não alumia, mas lá em cima, no lugar mais alto da casa, para que ilumine a casa toda. Aplanai, aplanai os caminhos, retirai as pedras. Por que precisamos aplanar os caminhos? O último texto desta manhã é Hebreus capítulo 12, verso 13, desta tarde. Hebreus capítulo 12, verso 13, diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A igreja, ela é um hospital que tem todos os tipos de doentes. Existem alguns doentes que são mancos e eles precisam trilhar esse caminho. Será que estamos indo à frente desses mancos, tampando os buracos para que eles não possam tropeçar? Ou será que estamos colocando empecilhos através do nosso modo de viver para que eles tropiquem e percam o caminho da salvação? Essa pergunta é uma pergunta profundamente reflexiva. Oxalá que eu ou que você não seja aqueles que colocam tropeço na frente daqueles que estão procurando o caminho da salvação, mas sim que o auxilie a alcançar a salvação através do exemplo, através do portar, através do vestir, através do comer.
Que Deus te abençoe nesta tarde. Eu desejo para mim e para todos. Amém.